no microfone lá. Mas tudo bem, podemos começar então, né? É, Boa tarde, Aline Matos, graça e paz, bem-vinda. É, eu tinha colocado uma sugestão, né, sobre o que tinha nos ensinado. Obrigado, Aline. Eu coloquei o fone agora, acho que está melhor. Essa sugestão, né, sobre no sistema religioso, fomos ensinados a pregar um monte de coisas que não tinha nada a ver com o Evangelho, né? Enquanto que Mateus 28, se a gente ler, é bom, o capítulo todo de Mateus 28 é muito bom, mas no finalzinho de Mateus 28, explica claramente o Messias falando, né, para seus discípulos. Ele diz que batizar, né, pregar o Evangelho, fazer o reino conhecido, e batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Né? Então, que bom, Milena, fico feliz. O que o Messias quer, o que o Pai quer que a gente ensine, é justamente o que o Messias, o Filho dele, nos ensinou no Novo Testamento, né? Na Nova Aliança, que é o Evangelho. E a gente, nas igrejas, no sistema religioso, a gente repetia o que via, né? As pessoas gostam muito de falar sobre Elias, sobre Moisés, sobre Davi, sobre um monte de profetas, e principalmente sobre Paulo, né? Porque Paulo tem muitos elementos judaicos, né? E esses elementos judaicos ajudam na manipulação das pessoas, né? Então a gente que saiu de lá, que rejeitou isso lá, que não concordou com isso tudo, a gente precisa entender que o Messias nos chamou, o Pai quer, nos mandou avisar pelo seu Filho, que Ele quer que a gente fale do Evangelho, né? Não da lei, dos profetas, da antiga aliança. Ele quer que a gente fale do Evangelho, porque essa nova aliança é a que trouxe salvação, né? Essa nova aliança que nos dá a salvação. A antiga aliança foi falida, era incapaz de nos dar salvação, né? Muito pelo contrário, nos dava condenação, porque a lei é impossível de alguém conseguir cumprir as mais de 600 leis, né, que tem. Não é só os 10 mandamentos, é mais 600, né? Quem estudou aí sabe que não é fácil não. Então o Pai viu essa dificuldade, essas limitações, essa limitação que nós temos, e nos mandou o Evangelho, que é a base do amor. Isso que a gente precisa entender, sabe? Que nós fomos chamados, nós saímos do sistema religioso não para continuar com o mesmo espírito, para continuar com os mesmos erros, errando da mesma forma. Nós saímos do sistema religioso, nos desligamos dessa mentira toda para conhecer a verdade, para viver a verdade, para entender a verdade, para passar a verdade, para ensinar a verdade e ajudar os irmãos, né, a entender, a viver e a prosseguir o caminho do Evangelho com a verdade, né? Então a gente não pode esquecer isso, que é importantíssimo a gente entender que é o Evangelho que a gente precisa fazer conhecido. Quando a gente fala do Messias e do Pai, falar do Evangelho, falar de o que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, que esse é o Evangelho, né? Em Mateus 28, o Messias, como eu disse no início, nos últimos 3 versículos ele fala claro, né? Ensinando-lhes, batizando-os, fazendo o reino conhecido, pregando o Evangelho, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então ele não diz isso à toa, né? Que eu vos tenho dito. Então as coisas que o Messias nos disse, né? E o que foi que o Messias nos disse? O Evangelho. É muito fácil, né? Muito simples de entender.
O que o Messias nos disse é o Evangelho, o que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso que a gente precisa entender. Quando a gente conhecer o Evangelho a fundo, quando a gente conhecer o Evangelho mesmo, como nós deveríamos ter conhecido no sistema religioso e nunca conhecemos, aí sim a gente vai ter a autoridade, porque à luz do Evangelho a gente vai poder entender o resto das Escrituras, né? Mas enquanto a gente não conhecer o Evangelho, obrigado, Fernando, seja muito bem-vindo, viu? Graça e paz, irmão. Enquanto a gente não entender o Evangelho, enquanto a gente não conhecer o Evangelho a fundo, a gente não vai entender as outras coisas, porque o entendimento faz parte da caminhada. Sabe por quê? Lembra da parábola do semeador? O Messias disse muito claro, disse o que ouvir essas palavras e as entender. Olha que interessante, vai depois ler na parábola do semeador. Ele disse várias vezes, né? O que ouvir essas palavras e as entender e as compreender, esse é o ponto. Muita gente escuta a palavra, mas não entende. Eu muitas vezes, né? Inclusive, quando eu era pastor, muitas vezes eu pregava e fazia um sermão impecável, né? Por tópicos, com a exegese impecável, né? Uma homilética impecável, mas muita coisa eu não entendia. Eu simplesmente repetia o que eu vinha ouvindo de outros pregadores, né? Então, quando eu me desliguei disso tudo, dependi somente do Espírito Santo. Vai mais aí uma dica para você, né, que quer entender essas Escrituras. Quando eu me desliguei de tudo e dependi somente do Pai, do seu Santo Espírito, eu comecei a entender as Escrituras, o Evangelho, de uma forma muito mais clara, sabe, que saltava aos olhos, sabe, o meu entendimento assim, caramba, sabe, como que, sabe, o Santo Espírito ensina e mostra muito mais claro, né, do que muitos pregadores e muita gente falando que as pregações, a maioria deles são todas canalizadas para virem para a igreja, né, para monopolizar as pessoas, para terem dízimos, para terem membros e se gabarem. Ah, a minha igreja tem tanto, a minha tem tanto. Eu mesmo vi isso em café dos pastores, almoço dos pastores, todo mundo se gabando de quantos membros cada um tinha, né, e o que eles tinham. Isso não é o Evangelho, né? Mas isso a gente entende somente quando a gente vai ao Evangelho em clamor, em oração ao Pai, pedindo esclarecimento, somente o Pai, né? Com o entendimento que somente o Santo Espírito pode nos dar, né? Irmão, você que está chegando aí, dá um alôzinho, alguma coisa para te cumprimentar também. E estamos falando justamente sobre pregar o Evangelho, né? A nova aliança e não a antiga aliança. Você que está chegando aí agora, para você pegar melhor, né? O que o Pai espera de nós, pregar o Evangelho ou pregar os profetas, né? Mas esse é o ponto. O Pai quer que a gente realmente entenda o Evangelho. Por quê? Porque entendendo o Evangelho, a gente pode ensinar o Evangelho. Eu conheci muita gente que ensina ou ensinava o Evangelho sem conhecer. Não tinha experiência, né, no Evangelho. Falavam de um Evangelho que fala em simplicidade, em humildade, em dividir as coisas, sabe? Bem-vinda, Márcia. Valéria, muito bem-vinda. Pregavam o Evangelho que falava em simplicidade, falavam em dividir as coisas, quanto mais simples, mais perto do Pai. Sabe, o Evangelho nos ensina a ter uma vida simples, a ter uma vida em graça, em dependência do Pai. Então, essas pessoas falavam, eu mesmo era assim, né? Mas a nossa vida era totalmente diferente. A nossa vida era ter coisas, conseguir coisas e raramente dividir o que nós tínhamos, né? Então, nós tínhamos um entendimento errado, né? Não, Sandra, não perdeu, não. Vai ficar gravado aí. Quando você quiser ouvir, você pode repetir, começar a ouvir de novo, tá bom, Sandra? Seja bem-vinda. Então,
Boa tarde, Zé Valdir, graça e paz, irmão. Essa é o ponto que nós, como filhos do Altíssimo, precisamos entender. Porque nós nos afastamos dessa mentira toda do sistema religioso e nós não podemos continuar como estávamos. O Pai não quer que a gente continue com os ensinamentos que nós pegamos do sistema religioso. Até muitos irmãos têm tempo que saíram, até o linguajar é o mesmo, né? E a gente precisa entender que esse linguajar não está no Evangelho. Não é o que o Pai quer, é o que a igreja nos ensinou, né? Graça e paz, irmãos Evaldir e José. Bem-vindo. Então isso aí a gente precisa entender, né? Muitas coisas que a gente repete, até no cumprimento entre os irmãos, se a gente for ver no Evangelho, a gente pode ver que a forma que os irmãos se cumprimentavam, que o Messias ensinou aos seus discípulos a cumprimentar quando iam pelo caminho, era a paz seja nessa casa, né? Graça e paz. É a forma que o Pai nos ensinou, né? Graça e paz, Sônia Godoy. O Pai tira o jugo do homem do nosso ombro. Sim, exatamente. Esses ensinamentos, né, que estão no nosso, são pesados para nós, coisas que colocaram, como a Sônia está falando aí, é um jugo pesado no nosso ombro, né? E o Evangelho nos livra, nos liberta desses jugos, como a Sônia está falando. Justamente. Então a gente precisa refazer, né? Recapturar, sabe, esses princípios, esses paradigmas verdadeiros, né? E quebrar, jogar fora os paradigmas que nós trazemos do sistema religioso, né? Que não nos servem de nada, não nos ajudam, somente nos atrapalham. Muitas vezes o Pai quer nos ensinar coisas novas, coisas boas e claras, e esses paradigmas, esses princípios nos atrapalham o entendimento, né? Acontecia comigo no início, quando eu saí do sistema religioso. Certamente pode estar acontecendo com você também, né? Então a gente precisa entender que o Evangelho quebra tudo em nós. O Evangelho destrói todos esses paradigmas, esses referenciais errados que nós tínhamos, né? Graça e paz, Fernando. Graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo. Entendendo isso aí, queridos, fica mais fácil para a gente falar, né, as pessoas do Evangelho, porque a nossa vida vai condizer com o que nós falamos, né? Porque muitos de nós estavam um pouco decepcionados com o sistema religioso, porque a gente via muito pessoas falando uma coisa e vivendo outras. Era muito comum, né? Então a gente saiu disso e a gente, no mínimo, a gente tem que ser honesto, viver o que falamos, né? Muitas vezes a gente escreve no Face, damos mensagens e nós não vivemos o que estamos falando, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque viver o Evangelho é muito mais precioso para o Pai do que falar, do que dizer, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou isso. Mas a nossa vida não condiz com isso, né? Por isso que precisamos conhecer o Evangelho a fundo, precisamos conhecer realmente o Evangelho para viver corretamente o Evangelho e não viver o Evangelho que nós achamos que é o Evangelho, porque aprendemos isso no sistema religioso, né? Boa tarde, Fernando. Graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo. E muitas vezes nós pensamos estar vivendo o Evangelho e não estamos, porque aprendemos o Evangelho errado, né? Entenderam, queridos? Esse é o ponto. Então a gente precisa entender que o que o Pai quer de nós, o que o Messias nos trouxe no Evangelho, é fazer o reino conhecido. E como que nós fazemos o reino conhecido? Através do Evangelho. O próprio Messias mandou os discípulos para pregar o Evangelho, fazer conhecido o reino. Mateus capítulo 28, os 3 últimos versículos, como eu venho repetindo para vocês, mostra isso muito claro, né? Ensinando-lhes a guardar tudo o que eu vos tenho dito.
Então não é o que Paulo disse, o que os profetas disseram, não, o que o Messias nos disse. Às vezes pode chocar alguns irmãos acostumados com o sistema religioso, isso choca um pouco, porque quebra um pouco, né, o nosso entendimento sistemático religioso, né? Mas é importante que você pense direitinho, faça um estudo do Evangelho e veja se isso que eu estou falando é verdade ou não. Eu não te peço que você acredite em mim. Eu te peço que você vá ao Evangelho. Vai, estuda o Evangelho, estuda João, Mateus, Marcos, Lucas, para ver se o que eu estou te falando é verdade. Então, precisamos entender isso. Pregar o Evangelho. Falar do Evangelho. Falar do Messias Salvador, da salvação. Porque o Evangelho da graça nos deu a salvação. E isso que dá a salvação ao mundo perdido. Porque o mundo, vocês veem, né? Está perdido, perdido, perdido. Perdidaço. Mas tem muita gente procurando valores verdadeiros. E nessa procura, muita gente faz um monte de coisas tão engraçadas, tão estranhas e reais, né? Irmãos, eu queria que vocês fizessem perguntas, né? Porque a ideia dessa live é justamente eu lançar um tema, né? Lançar uma sugestão de tema e vocês podem fazer pergunta. Eu quero assim estar, sabe, interagindo uns com os outros para poder aprender uns com os outros, né? Então pode fazer perguntas, que muitos irmãos diziam que estavam com muitas perguntas engasgadas aqui, né? Eu acredito que sim, porque todos nós que saímos do sistema religioso e nos deparamos com um monte de coisas novas, nos damos de cara com um mundo totalmente diferente, né? Uns conceitos totalmente diferentes. E isso nos choca um pouco, né? Faz com que a gente tenha medo. E agora que eu saí da igreja? E agora do templo, da denominação, né? Porque o sistema religioso é muito astuto, muito esperto para te fazer dependente dele, para que você acredite que saindo dele você está perdido. Eles querem que você acredite que saindo da igreja, do templo, da denominação, do domínio, da manipulação, você está perdido. E isso é mentira, né? Você vai estar muito mais perto do Pai. Mas às vezes a gente tem um monte de perguntas, né? Se verdade, Zé Valdir José, as boas novas do reino é diferente do reino dos homens. São dois reinos totalmente diferentes, né? É verdade, Zé Valdir. E o que a gente tem visto nas igrejas, os homens pregarem mais as boas novas do reino dos homens, que essas boas novas é ter coisas, ter abundância, né? Ter um monte de coisas, sendo que é o contrário no reino do Pai, as coisas é o contrário, né? Dividir o que nós temos. Quando mais pequenininhos e insignificantes somos, mais pertinhos do Pai estamos. Sim, o irmão, a Sônia está falando aqui que o irmão está acostumado com a escravidão e ser livre assusta. É verdade, assusta mesmo, Sônia. Muitas pessoas se assustam com essa liberdade que o Messias nos dá, né? Aquele que o Filho nos libertar será verdadeiramente livre. De quê? Do sistema religioso, das mentiras religiosas, de tudo isso, né? Das mentiras. É verdade, Brian Renan. Graça e paz. E se você acha que vai ter arrebatamento antes da tribulação, irmão, esse pré-tribulacionismo é um conceito assim que não está nas escrituras, né? Está muito claro, né, que nós vamos estar no meio da tribulação ajudando os irmãos. E muita gente no meio da tribulação vai se converter. E nós vamos estar aí para ajudá-los, para mostrar a verdade, para mostrar o Evangelho. Entendeu, Brian? Consegue entender? Então esse pré-tribulacionismo eu não acredito, porque seria muito injusto, né? É o que o Novo Testamento nos ensina, né? Sônia disse, eu acho que já fomos arrebatados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória ao Pai, maravilhoso o entendimento do Evangelho, Sônia. Eu acredito nisso, sabe? Eu acho que já fomos arrebatados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz.
Puxa, Sônia, é maravilhoso esse entendimento, sabe? É, é, o, o, eu acredito também e achei maravilhoso esse entendimento seu, sabe? O Apocalipse, inclusive o Messias, fala do arrebatamento físico nosso, né? O corpo físico, né, vai ser arrebatado, né? Do jeito que foi o corpo do Messias foi transfigurado, né? Outro corpo diferente, que eu não sei te dizer porque eu nunca me preocupei em saber, na hora eu vou ficar sabendo, e também não são coisas importantes, né? Muita gente se preocupa com coisas sem importância e dando tempo a coisas que não são importantes, né? Mas esse arrebatamento que as Escrituras falam é um arrebatamento do nosso corpo, especificamente sobre isso, né? Agora, Aline Matos, eu saí do sistema religioso, mas é errado eu ir na igreja às vezes, apesar de eu saber a verdade sobre esse sistema e de não seguir as regras dela. Aline Matos, olha só, tudo que não provém de fé é pecado, né? A palavra é muito clara enquanto isso. Pouco a pouco o Pai vai nos libertando, sabe, Aline? Eu fiquei 2 anos empurrando com a barriga, continuando pregando e fazendo parte desse sistema, né? Até que um dia eu falei, chega, não dá mais. E hoje eu não consigo mais nem ouvir pregadores falando de coisas que eu sei que são mentiras, que eu sei que são todas manipuladas para arrecadar não ovelhas, e sim membros. Entendeu, querida? Conseguiu entender, Ali Matos? É o tempo do Pai para você. O importante é que você está entendendo. Sabe que você já entendeu que o Pai está trabalhando. Tudo que o Pai faz é com calma, com o tempo certo. Não é o nosso tempo, o Pai é o tempo do Pai, né? Eu costumo falar que uma posta de sol leva tempo, uma criancinha para nascer, 9 meses, sabe? Você beber uma taça de vinho, não sei aí se vão se escandalizar o quê, mas eu creio que se nós somos livres e entendemos as Escrituras, sabemos que o Messias converteu a água em vinho mesmo, não foi suco de uva, né? Beber uma taça de vinho leva tempo para saborear, degustar. Então tudo que o Pai faz é com tempo. No tempo do Pai, a irmã vai perceber que não vai aguentar mais, porque é tão livre e tão feliz no Pai e achou realmente a resposta, né, que vai ficar assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui dentro? Né? Eu conheço coisas maravilhosas. Não se preocupe, no tempo do Pai vai ser tudo perfeito. Tá bom, querida? Zé Valdir, irmão, é verdade que o Messias vem primeiro para os judeus? Irmão, isso é uma grande mentira, né? Porque isso está muito claro no Evangelho, está muito claro no Evangelho, né? E hoje a maioria eu gosto de falar seitas evangélicas, porque não saíram do Evangelho, não tem nada de Evangelho. Eles são judaizantes, né? Eles pregam mais a Torá do que o próprio Evangelho. Então interessa a ele que seja assim, porque eles têm mais domínio sobre as pessoas e eles têm mais recursos emocionais para dizer que ter coisas e ter dinheiro e serem ricos vem de Deus. E é mentira, né? Então, em João, tem vários versículos, mas só João 1,12 desfaz isso, né? Porque em João capítulo 1 diz, aos seus veio e os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quantos, acabou os judeus, todos, qualquer país do mundo, índio, qualquer homossexual, o que for, se eu receber e aceitar, não são mais os judeus, são todos agora. Entendeu, querido Zé Valdir e José? Essa história que vem para primeiro é mentira, tá? Não acredita nisso. Isso está fora do Evangelho, não existe isso no Evangelho. Não acredito nisso. Alexandre Albuquerque, bem-vindo, meu irmão. Sei que é pecado se, mas vou com minha esposa como companheiro. O que você... Como não entendi, Alexandre? Sei que... Mas vou com minha esposa como companheiro. Não entendi. Para a igreja? Eu não entendi, Alexandre Albuquerque. Me explica direitinho.
Aline, não vou mais, mas queria saber por causa das cobranças das pessoas comigo. Ah, sim, Aline, entendi agora. Não, as cobranças sempre vão ter, né? Porque o diabo, o inferno, fica muito chateado, vai usar todas as maquinações, até emocionais, para tentar te fazer crer que você está errada, não ir à igreja, né? Mas a cobrança das pessoas, não se preocupe. A maioria das pessoas, eu discipulava, eu era discipulador. E hoje as pessoas que falavam que eu era uma bênção na vida deles, sabe, que eu tinha sido usado pelo Pai, por Deus, né, naquela época, para mudar a vida deles, blá, 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 essas coisas todas. Hoje eles nem a paz do Senhor eles me dão, né, nem graça e paz, nem olham para mim. Então, esses amigos, esses irmãos, eles vão só te amar enquanto você estiver fazendo o que eles querem. Experimente que você vai ver. A maioria de nós que está aqui, inclusive, me assistindo, sabe disso, né? Então, não se preocupe com as pessoas. O Messias disse muito claro, né? O que ama pai ou mãe é mais que a mim, esposo ou esposa, filho ou filha, né? Não é digno de mim, quanto mais amigos e conhecidos, né? Então, não se preocupe com isso, né? Você não está só. Há um remanescente, né, ao redor do mundo todo, não é só no Brasil, que está acordando, está ouvindo e obedecendo. Muitos estão ouvindo e não estão obedecendo, continuam no sistema religioso. Então, você não está sozinha, tá, Aline? Zé Valdir, irmão, eu ainda vou, mas falo aos irmãos que às vezes tenho enfrentado o desafio. Irmão, você ir lá dentro e enfrentar os crentes, os evangélicos, precisa ser muito macho, viu? Porque eles costumam ser assim, bastante duros, né? E muito acusadores. Eu fiz isso durante 2 anos, continuei como pastor, pregando tudo, fazendo encontro, ministrando pré, pós-encontro, essas coisas todas. Mas eu tinha chegou um ponto que eu ia pregar nessa igreja e não me chamava mais, porque eu falava do evangelho. Até que o pai, no tempo certo, me tirou, né? Ele no tempo certo. De nada, querida Aline. De nada pelo esclarecer. É o Pai que nos esclarece, né? O Pai que nos mostra através do Evangelho. Seja sempre bem-vinda. Qualquer dúvida, é só perguntar. Boa tarde, William Jimenez. Graça e paz, meu irmão. Bem-vindo. Que bom você aqui. Puxa vida. Zé Valdir. De nada, meu irmão. Que bom que você pensa. É o mesmo espírito, né? Nós estamos no mesmo espírito, pensamos igual. Glória ao Pai por isso. É isso, Alexandre, com certeza. Glória ao Pai por isso. Banifer Santos, eu acho que Vanessa e Fernando junto aí, né? Boa tarde, queridos. Você acredita que o arrebatamento vai ser secreto? Ou acredita que será audível e visível para todos? Eu acredito que vai ser audível e visível para todos. Por quê? Porque essa história de secreto é coisa de maçom, é coisa de maçonaria, coisa de satanista, sabe? O Messias deixou muito claro. Você lembra? Você vai rir agora, porque é muito claro. Não se acende uma luz e se coloca embaixo do criado mudo. Se coloca em cima para todo mundo ver. Está aí a resposta. O evangelho é simples, muito claro, né, querida Vanessa? Ou Fernando, não sei quem dos dois que está aí. Entendeu, querido? Deu para entender? Não sei se eu consegui te explicar. Brian Renan, quem para você é o antimessias? A marca da besta seria física ou espiritualmente? Irmão, quem é o anticristo, o antimessias? Eu não sei. Creio que ninguém saiba, somente os satanistas, os maçons. Creio que só o alto grau da maçonaria e do Illuminates, né, e satanistas, que devem saber que os que estão embaixo, eu creio que também não sabem, porque escondem muita coisa deles, né? Eu não sei quem é o antimessias. E a marca da besta, segundo o Apocalipse, está muito claro que vai ser na testa ou na mão. Eu acredito nas escrituras, né? Se é assim ou não é, eu não sei te dizer. Eu acredito que está nessas escrituras e eu creio que essas escrituras são claras. E de acordo, não sei se vocês têm estudado, com o que eu tenho estudado, pesquisado e visto, inclusive de informações, de notícias, está muito claro, né? O chip tamanho de um grão de arroz, estão testando na mão, estão testando na testa, são vários lugares, né? Já está isso
está no projeto de fazer com que as pessoas aceitem numa boa, que vai estar tudo mais fácil, muito melhor. Acho que vocês têm visto isso também, né? Não sei se eu respondi, Brian Renan. Juseli, graça e paz, minha irmã, boa tarde. Não chegou atrasada não, irmã, chegou no tempo que o pai queria. Bem-vindo, tá, querido? Mas vai estar gravado se você quiser assistir essa live depois. Alexandre, o tempo serve para adestrar, pacificar e alienar pessoas. Sim, com certeza. O templo, né? Serve para adestrar, pacificar e alienar pessoas. Com certeza, né? Essa é a ideia do sistema religioso, que é o contrário do evangelho. Que o evangelho vem para nos libertar deles, desses todos. Por quê? Porque assim a gente aprende na marra a depender somente do Pai. Irmão, quando a gente aprende a depender do Pai, sozinho, você pode estar sozinho no meio do mato, sabe? Que você está feliz, você está alegre, você não precisa das pessoas para ser feliz, de coisas, de objetos, de pessoas, somente o Pai. Aí você entende, a minha alegria vem do Pai, do Criador, que fez os céus e a terra, né? Mas é verdade isso, Alexandre Buquerque. Sandra Rosa. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Sí, soy la cara de papá. Qué bueno, si no entendés alguna cosa, decime después que yo te hago la traducción. ¿Seguro? Porque se va a quedar grabada esta live. Te hago la traducción después. Un beso grandote, te quiero mucho. Simone, gostaria de saber se Jesus sabe a hora de vir buscar a igreja dele. Uns dizem que não, outros falam que sim. Por favor, esclareça essa dúvida. Simone, isso está muito claro no Evangelho, né? Muita gente fala um monte de mentira, sabe? Mas isso está muito claro, Simone. O próprio Messias disse, a hora, ninguém sabe a hora nem o dia, nem o Filho, nem ele sabe, somente o Pai. Então, quem falar além disso, está mentindo, está inventando, não dê ouvidos. Tá bom, Simone? Eu espero ter te explicado. Sol Rodrigues, graça e paz, querida, bem-vinda. Qualquer pergunta pode fazer. Alva Martim, graça e paz, querida, bem-vinda também. O que você acha sobre o arrebatamento? No meu ver, de leigo, acredito que o Messias morreu na cruz para nos salvar. Já fomos salvos e o inferno é aqui na terra onde vivemos. O que você acha? Eu expliquei há pouquinho já que o arrebatamento, ele está muito claro que é o arrebatamento dos nossos corpos físicos, né? Isso está em Mateus, o Messias explicando, e está no Apocalipse também. Isso está muito claro, são os nossos corpos físicos, né? Fomos salvos espiritualmente, sim, nós já fomos arrebatados, como a irmã disse anteriormente. A Sônia disse, deu um entendimento perfeito. Fomos arrebatados para a glória no espírito, com certeza, já estamos salvos. Mas as Escrituras falam de corpo físico também. Se você fizer uma estudadinha mais a fundo, vai entender isso melhor, tá, querida? Flávio, bem-vindo, Flávio, boa tarde. Adorando os esclarecimentos. Puxa, que bom, querido. Glória ao Pai por isso. É o Pai que dá, é dele, né? Toda a sabedoria e entendimento é dele, não é humano. Nós seríamos incapazes, né, de entender essas coisas. Sônia Godoy, eu creio que a marca seja o que entendemos e a nossa prática sobre a verdade. Existe o falso Cristo que é adorado hoje, o anticristo existe. O Messias, esse que nós acreditados. Eu não entendi muito bem isso, Sônia, se você puder me explicar melhor. Sandra Muniz, saí do sistema tem 3 anos, aleluia, aleluia, maravilhoso. Já ouvi pessoas dizer, você anda como crente, veste como crente, tem uma vida como crente, mas só falta ir à igreja. Hoje tenho mais vida com Deus do que quando ia à igreja, e tudo por falta de ler a Bíblia. Sim, acredito em você, irmão. Acredito em você, Sandra. Sim, comigo eu aprendi, em 1 ano eu aprendi muito mais do que 10, 15, 20 anos dentro do sistema religioso. Porque é o Espírito que nos ensina, né? Concordo plenamente. Juseli, sim, querida irmã, já ouviu falar dessa lei, artigo PL, essa lei está tramitando e põe fim ao dinheiro de papel. Sim, está sendo tramitada, né? Mas tudo leva a isso, né?
o Mercosul, uma unificação mundial, uma única moeda mundial, tudo isso leva ao governo mundial, né? A ascensão do próprio Bolsonaro, né? Ele realmente é uma marionete dos Illuminatis, né? Tanto a esquerda quanto a direita e os outros partidos também, todos eles, né? Para entrar nisso tem que aceitar o jogo, né? Tem que aceitar isso, senão ninguém sequer aparece, né? Simone, obrigado por esclarecer minha dúvida. De nada, querida Simone. Não fui eu, é o Pai que nos dá o entendimento, né? Ele que nos mostra a verdade. Louvado seja o Pai por isso. Meire Mendes, irmão, graças e paz, gravei esta vida para mim assistir todo com calma. Ah, sim, puxa, vai ser qualquer dúvida é só me falar, tá, irmã? William Jimenez, oi, irmãzinho. Muitos dizem que o Messias foi Deus encarnado. O que você acha? Sim, ele tem... boa sua pergunta, irmão. Muita gente confunde isso. A palavra é muito claro, né? Em João fala muito claro. João 14 disse, né? Eu vou para o Pai. Eu, uma pessoa, Pai, duas pessoas, e vos enviarei o Espírito. Espírito da verdade. Então está muito claro que são três pessoas diferentes, né? Quem me ouve, ouve o Pai, né? Então quem ouve o Messias, ouve o Pai, porque o Espírito do Pai estava nele. E nós temos o Espírito Santo também, entendeu, querido? O Espírito Santo está em nós. Então esse que Deus encarnado, eu acredito que é uma expressão um tanto forte isso, né? Eu creio que o Espírito Santo, né? O próprio Filho desceu à Terra, o Pai mandou o Filho. Então, no meu entender, nunca seria Deus encarnado, ou seja, o Pai encarnado no Filho. No meu entendimento, eu creio que são duas coisas. Ele tinha o Espírito, né? O que é o Espírito? Por exemplo, nós aqui, que estamos nesse estudo, estamos no mesmo Espírito. Nós, se temos 10 irmãos aqui, 15, 20, 30, 50, 100, não sei quantos tem aqui, todos no mesmo Espírito, somos um. Essa é a ideia. Conseguiu entender, William? Eu espero ter explicado, irmão. Bom, acho que não tem mais perguntas, né? A gente podia terminar então, acabar com essa live, que as perguntas acabaram, todo mundo está esclarecido. Irmãos, eu estou pensando em fazer, talvez durante a semana, mais uma live dessa, e certo, aos domingos nesse horário, né? Ah, Sônia, a marca da besta para mim, na testa e na mão. Texto entendimento não pratica daquilo que fazemos com o que acreditamos. Já fomos selados pelo Espírito do Pai, na verdade, certo. Eles creem no anticristo, esse que está na religião. Então, estão selados no entendimento. Será a que eu me fiz entender? Sim, eu entendi seu entendimento também. Eu entendi. Mas eu não tenho visto isso no Evangelho, né, Sônia? Seria interessante a gente fazer um estudo mais a fundo, porque eu não tenho visto isso dessa forma no Evangelho, né, querido? Eu não entendo dessa forma, né? Mas é um bom tema para estudar a fundo e descobrir isso, né? Tudo bem? Então, irmãos, obrigado por estarem aqui juntos. Eu espero que a Joseli falando que, perguntando se a Sônia é adventista, que isso é ensinamento adventista. Bom, a Sônia fala que não. Os adventistas têm essa linha de pensamento realmente, né? Mas eu não entendo assim. Eu não acredito, não entendo desse jeito. Mas é um bom tema para a gente estudar e aprofundar, né? Tudo bem, irmãos? Que bom que vocês estão comigo. Eu agradeço esses irmãos que estão aí. São 15 que estão aqui comigo.
Sônia, eu acredito que o selo da besta é espiritual. Eu não acredito assim, irmã Sônia, mas eu respeito, né, o seu entendimento. Porque o Evangelho é muito claro, o Messias foi muito claro, e o Apocalipse também está muito claro. Mas essas coisas não são transcendentais. Isso não muda nada, né? Porque o que interessa a gente é a salvação, irmão. De nada, William. De nada, William. Só perguntar que você é meu irmão amado, você sabe, né? Pergunta o que você quiser. Entendeu, Sônia? Voltando ao que a senhora estava falando, essas não são coisas para a gente se preocupar com isso, né? O que a gente tem que se preocupar, eu costumo falar sempre, é com as almas perdidas. E para ver se essas pessoas realmente conhecem o Evangelho, sabe? É isso que a gente precisa se preocupar, né? Com os perdidos. Como saber se nós realmente somos convertidos ao Evangelho quando o Pai gera em nós essa necessidade, sabe, de fazer o Evangelho conhecido e essa tristeza por um monte de gente estar perdida, indo para o inferno, sabe? William, irmão, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá sim, irmão, pode perguntar, fica à vontade. Eu só ia parar porque parecia que tinha pessoas que não tinha mais perguntas, né? Mas dá sim, pode perguntar. Qual é essa pergunta aí? Estou esperando a pergunta do William. Mas, irmã Sônia, entendeu, querido? Eu vejo assim, muitas coisas do Apocalipse, por exemplo. Eu não me preocupo e eu não dou estudos a respeito disso, porque quando os irmãos me chamam aqui pertinho para fazer estudos do Evangelho, eu explico muito claro, falo muito claro, né? Irmão, eu vou, mas para a gente estudar o Evangelho, para a gente conhecer mais o Messias, para a gente conhecer mais o Evangelho, para a gente conhecer o Reino. Então, isso que me interessa a mim, isso que me salva, isso que me dá clareza, me dá. O resto para mim é secundário, porque é o Evangelho que liberta, né? Veja bem, não digo que não seja importante, digo que é secundário. Para mim é importante o Evangelho. Entenda bem, não me entenda errado. Muita gente entende isso errado, né? Então, é isso que interessa para a gente, conhecer bem o Evangelho, para a gente ensinar o Evangelho do jeito que ele é, né? William, no Evangelho está, se tiveres fé de um grão de mostarda, a montanha se moverá. Dizer para a montanha, né? Algo assim, irmão. Se tivermos muita fé em algo, mesmo que seja contra a vontade do Pai, vai acontecer do mesmo jeito, só pelo fato de termos muita fé naquilo, e a fé seria uma lei desse mundo. Não, irmão, tudo, sempre que a gente lê no Evangelho, inclusive esse versículo, se tiveres fé de um grão de mostarda, direi à montanha para se mover, ela se moverá. Ele está se referindo a coisas espirituais, não a coisas físicas e pedidos egoístas humanos, né? Então ele se refere a coisas espirituais e coisas que estão dentro da vontade do Criador, dentro da vontade do Pai. Entendeu? Conseguiu entender? É assim de simples, né? A fé em si não diz nada, porque tem fé, o budista tem fé, candomblé tem fé, espírita tem fé, várias religiões têm sua fé. Então é a fé em quê? Em quem? Entendeu, irmão? Isso que é importante a gente entender. Juseli, não tem como o selo ser somente espiritual, mas também físico, por causa do poder de compra e venda, irmã. Perfeito entendimento, Juseli. Perfeito entendimento, Juseli. Por causa do poder de compra e venda. É isso mesmo. Fechou a questão. Perfeito entendimento. Perfeito. Irmão, muito obrigado, tá? Uma boa tarde para vocês. A gente vai ter outra live mais na frente. Dependendo se está sendo bênção para os irmãos, a gente vai estar fazendo mais, tá? Graça e paz para todos vocês. Simone, gostaria, em outra oportunidade, se pudesse falar sobre a revelação. Isso me deixa, às vezes, confusa. Ainda mais quando tem pessoas que falam que foi arrebatado, que foi ao inferno.
E que foi? Viu crentes que cortavam o cabelo, não deixou confusa quando puder fazer outra live explicando sobre esse assunto, porque é muito confuso para mim. Sim, sim, claro, Simone, com certeza. Eu vou te pedir para você mandar essa sugestão, me manda no Messenger, tá? Para eu gravar, para eu guardar, para a gente fazer outra live sobre isso, tá, querida Simone? Obrigado pela sugestão, tá? Interessantíssimo isso. Irmãos, graça e paz, uma boa tarde para vocês. Obrigado por estarem aqui juntos. Eu amo isso, sabe? Estar interagindo assim. Mas vão ter mais. Se foi benção para vocês, comentem, deixem seu comentário e a gente vai estar sempre junto. De nada, querido William. Boa tarde. Graça e paz. Tchau, irmãos. Até mais.